Fala galera, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro-Negro. Você que está chegando, eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas. Você que está no YouTube, eu convido a se inscrever aqui embaixo, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Eu vou deixar aqui no YouTube Shopping algumas camisas aí, regata sem manga do Flamengo, né, para você também aproveitar no calor do Rio de Janeiro. Aqui agora já calor também. Lembrar você aí que nossos patrocinadores estão aí no comentário fixado. Caravana do Haroldo, você pode viajar com a Caravana do Haroldo. Inclusive no Rio de Janeiro, receptivo com ingresso incluído na Caravana do Haroldo, né? E também nos jogos fora do Rio de Janeiro, você pode estar comprando o pacote completo aí com a Caravana. Não tem reclamação, tá? Empresa séria. E também lembrar você que você pode emagrecer com saúde com a Mais Cabelo, o programa Mais Slim, tá? Você pode emagrecer sem queda capilar, olha só, tratamento perfeito da Mais Cabelo. E também pode fazer o tratamento capilar, pode fazer uma avaliação grátis. Tem aí também o link no comentário fixado. Olha, um debate ganhou espaço na mídia rubro-negra essa semana, após principalmente, já vinha tomando, né, um grande espaço, mas após a derrota na Argentina para o Lanús, que eu já falei aqui que o Flamengo também perdeu na Libertadores e foi campeão, perdeu por um gol, e não estou minimizando o que o Flamengo não está jogando nada. O Flamengo não está jogando nada, não estou minimizando isso, tá? Principalmente o setor defensivo do Flamengo, o Felipe gosta de falar, a fase defensiva, não está funcionando. Está muito mal, mas por culpa dele, que não está sabendo escolher os melhores que estão ali atuando na defesa. Alexandro não está bem desde o começo do ano. O Vinha também não está bem lá no River, mas por que foi liberado o Vinha, sendo que nem Alexandro e Ayrton Lucas, nenhum dos dois está bem nesse início de temporada? Será que o Vinha, de repente, no Flamengo, motivado, não funcionaria? Mas a questão são as escolhas, né? Por que não o Vitão? Por que não o Danilo, se o Léo Pereira e o Léo Ortiz estão abaixo? Principalmente o Léo Ortiz está abaixo. Então, tudo isso são escolhas, né? Realmente, a bola não está chegando no ataque porque o Arrascaeta ainda não vive uma grande fase no ano, vai crescendo de acordo com a temporada, mas a gente percebe que realmente a culpa não está no centroavante, como eu falei mais cedo. Tem a matéria do GE, que é a diretoria do Flamengo, ó, aqui, ó, que a diretoria do Flamengo entende, né? Olha aqui, entende que a culpa é do, que a culpa é justamente da defesa, que no ano anterior sofria muito menos gol, se posicionava muito melhor, o setor defensivo, a fase defensiva funcionava melhor e a bola chegava no ataque. Mesmo o Flamengo que perdia muitos gols, vocês lembram que era falado isso, que o Flamengo perdia muitos gols? Mesmo perdendo muitos gols, né? As jogadas eram criadas. Existia a criação, você tinha um Arrascaeta na sua melhor temporada de todos os tempos no Flamengo. Você tinha o meio-campo do Flamengo com o Jorginho funcionando muito bem. O Pulgar, Pulgar para mim segue muito bem. Agora, as escolhas do Felipe Luiz defensivas fizeram o Flamengo perder o jogo, fizeram o Flamengo entrar nessa fase. O Everton Araújo, por exemplo, que está numa grande fase, não pode sair do time. Não pode sair do time. E na Argentina teria sido muito importante ter o Everton Araújo. Por exemplo, o Cebolinha, ele não pode sair do jogo para entrar o Samuel Lino. Na pior das hipóteses, entrar o Bruno Henrique, que arrebenta ali na posição na esquerda, mas que não tem sido aproveitado na esquerda. Tudo por causa das convicções do Felipe Luiz, que ele falou numa coletiva, que ele quer, ele deseja recuperar o Samuel Lino, que todo mundo sabe, veio do Atlético de Madrid, clube que o Felipe tem uma ligação muito forte, foi pedido do Felipe Luiz, e ele não quer que caia na conta dele, né? Que a contratação que ele pediu, o Samuel Lino, dê errado. Ele quer que dê certo. E ele deixou isso claro na coletiva. Temos que fazer acontecer, né? Temos que recuperar o Samuel Lino. Então, as convicções e as decisões do Felipe Luiz, seja na zaga, no meio-campo, que eu já falei que errou em não manter o Everton Araújo, que foi bem nos jogos que entrou recentes, e ainda na escolha, né, nas substituições que faz, na questão do De La Cruz,
que entrou no lugar do Luiz Araújo, que era quem estava cobrindo ali o lado direito, que é por onde surgiu o cruzamento do gol do Lanús. E quem perde a bola é justamente quem entrou, que foi o De La Cruz. Essas escolhas do Felipe Luiz, né, têm sido muito ruins. Por que entrou o De La Cruz e por que não entrou o Everton Araújo? O Flamengo precisava de um gol. Não, naquele momento estava 0-0 e era um resultado até razoável. E você fechava o meio-campo, jogava por uma bola, de repente ainda conseguia uma vitória, como poderia ter acontecido até no lance que origina o gol dos caras. Porque o Flamengo tinha a chance de armar um ataque interessante ali, mas acaba que o De La Cruz perde a bola. Então, essas convicções do Felipe Luiz estão destruindo, né, o ano do Flamengo. São essas decisões erradas do Felipe Luiz. E aí muito se fala, o Felipe Luiz perdeu o grupo. Não é perder o grupo, não tem essa. Jogador de futebol hoje é extremamente individual, cada um cuida da sua vida, não tem essa de grupo, perdeu o grupo, não sei o quê. Não, gente, não tem isso de perder o grupo, não perdeu o grupo nenhum. Perdeu o grupo com a declaração dele sobre racismo. Não, isso aí foi uma infelicidade, porque ele, tanto na nota dele, ele não explicou sobre a questão do fato isolado, ele não explicou sobre palavra de um contra o outro. O Mauro até falou sobre isso, mas a questão não é essa. A questão, ele não ficou mal com o grupo, ele não perdeu o grupo por causa disso. Ele ficou mal com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo não aprovou. A torcida do Flamengo ficou muito chateada com as declarações do Felipe Luiz. E aí você vê, né, o que o Company, o técnico, falou 12 minutos sobre racismo, defendeu o Vini Júnior. Era tudo que a gente esperava que o Felipe Luiz tivesse feito na coletiva. O técnico do Flamengo, o time que revelou o Vinícius Júnior, o time que a gente sabe que a maior parte da torcida é preta, que a gente sabe que a maior parte da torcida é humilde, que a gente sabe que sofre racismo, tem músicas de torcidas rivais. Os torcedores do Vasco gostam de dizer que o Vasco é o primeiro clube que aceitou jogadores, né, negros e tal. Mas a música deles, que chama a gente de mulambo e tudo mais, com a intenção preconceituosa da música, porque fala de time de otário, né, e cesão, viado, fala tudo isso. Fala tudo isso. Tem homofobia, tem tudo na música que eles cantam. Tricolores, vascaínos e botafoguenses. E todos os outros clubes também, todos os torcedores de outros clubes também. Então, a gente sofre preconceito nos jogos, principalmente na Argentina, na arquibancada, por torcedores argentinos e por jogadores argentinos. Então, o Felipe não poderia ter deixado passar a oportunidade de falar. Oportunidade que o Guardiola e principalmente o Company não perderam e foram muito bem. Então, eu vi o JP Sombra falando que o Felipe Luiz corre o risco de receber a primeira vaia em sua passagem pelo Flamengo, como treinador. A primeira vaia neste domingo. E não porque o time está jogando mal, e não porque não está conseguindo armar o time, mas pela atitude ou pela falta de atitude, né? E sobre a questão do setor defensivo, que eu acho importante a gente falar aqui, o Pablo Gaudêncio, do canal Ó Meu Mengão, ele postou um vídeo aqui que eu achei interessante. Vamos escutar aqui, olha só. Vamos começar esse vídeo aqui com aquela velha frase, já em fevereiro, crise na Gávea, né? Mas por que essa crise na Gávea? E aí agora começa a aparecer a narrativa aí, o Felipe perdeu o grupo por causa da declaração dele ontem, do Vinícius Júnior. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, que eu não tô afim de falar sobre isso, mas eu quero falar algo que eu já venho falando aqui para vocês em algum momento, que é a gestão de grupo da dupla Lene Stalli, no qual eu falo dos dois aqui já tem um tempo, e como ridículo é, porque um me traz um zagueiro para ser quarto zagueiro, mas esse quarto zagueiro ganhando mais do que os dois titulares. Mas aí tudo bem, o cara que veio para ser quarto zagueiro hoje, ele joga melhor que os dois titulares. Mas ele tá jogando nos principais jogos? Não tá jogando. Por quê? Porque não tem meritocracia no Flamengo. Não tem meritocracia. O Léo Ortiz erra todos os jogos, todos os jogos é titular. E o cara que você trouxe para ganhar mais do que ele, para ser quarto
zagueiro, não joga. Aí você pega o Cebolinha, que nos últimos 4 meses aí tem sido o melhor jogador em campo. Os jogos principais, não joga. Aí você pega o time, joga sem centroavante numa final. Aí você pega um jogador que faz estreia do time no Brasileirão, faz um gol, comemora bebendo, literalmente debochando da instituição. Aí você pega o outro, que um jogo, um clássico nacional entre os nossos maiores rivais, é expulso uma cotovelada infantil numa final. E o que acontece? Nada acontece com esse jogador. Até teve multa, né? Falaram que teria, né? Não sei. E hoje o Flamengo é essa de Mineirândia. Por quê? Porque ninguém cobra. O Lene não cobra ninguém. Fez aquela palhaçadinha lá com o Gabigol, a outra com o Pedro, fez com o Matheus Gonçalves, mas não fez mais. O Stalin só pensa em se promover para ir embora para a Europa e o Flamengo está à deriva, sem comando, sem ninguém para poder cobrar. A torcida é uma torcida hoje média, é uma torcida calma, é isso. O que vai acontecer no máximo é a gritaria nas redes sociais. As coisas vão continuar. E olha só, eu nem sou a favor da demissão do Lene, mas alguma coisa tem que ser feita. E se não fosse a pipocada dos caras lá de São Paulo, ano passado, a coisa seria muito mais feia. Não foi à toa que amigos do governo mostraram para mim ano passado em conversas que estavam muito preocupados com o futuro do Clube de Regatas do Flamengo, com a dupla dinâmica. Lene Stalin no comando do futebol do Flamengo. Digo a vocês, chama o presidente, conversa com o presidente. Eu falo aqui, presidente, toma atitude, que o negócio tá feio. Saudações, Bruno. Olha só, eu entendi o que ele quis dizer, né? A brincadeira aí, né? Com relação a Lene Stalin e tal, eu entendi. Ele não está pedindo a cabeça do Felipe Luiz ainda, ele está falando da questão da falta de comando que eu falei no pós-jogo, a falta de um supervisor, a falta de alguém para controlar esses jogadores que estão na Sapucaí, que estão bebendo, e, cara, não tem nada a ver com alguns dos principais jogadores do elenco, Pedro, Arrascaeta, cara, deixando claro aqui, tá? Todo mundo já sabe quem são. Então, você tem que dar nome. Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe quem são os jogadores que têm gerado problema. Um deles é o homem da cotovelada na final da Supercopa. De qualquer forma, eu acho que a gente tem um problema para resolver, que é essa falta de comando, né? Porque o jogador tá de folga, ele pode fazer o que ele quer, mas se ele é atleta, ele tem que ser cobrado. Olha, você não vai fazer isso porque você tem uma decisão depois da manhã. E eu já falei sobre isso. Agora, não dá para você, e ele falou muito bem, né? O Pablo do canal Memengão falou muito bem sobre a questão da meritocracia, que não existe no Flamengo, cara. Não existe no Flamengo. E isso é insuportável. Porque senão o Cebolinha jogaria o jogo inteiro. Cara, eu nunca vi o Cebolinha o melhor do time, ele não tem oportunidade de jogar um jogo inteiro. O Everton Araújo é o melhor do meio-campo ao lado do Pulgar e não tem jogado. O Vitão é o melhor da zaga e não tem jogado. O que está acontecendo? O Royal, estão tão preocupados em dizer que valeu apenas 9 milhões de euros gastos no Royal, que o Varela agora é que voltou a ser titular, mas parece que não há um interesse de que o Varela seja titular. Querem tentar de todas as formas o Royal. É capaz de, amanhã, contra o Madureira, inclusive, o Royal ser titular. Então, essa questão aí toda de meritocracia me incomoda demais, tá? Me incomoda muito. A gente teve aqui o Lula da Raça também, meu grande amigo Lula, falando algo importante aqui, olha só. A gente começa o ano, tá? No comando do Felipe Luiz, mas parece que a gente está sendo comandado por antigos técnicos em temporadas passadas. E aí você diz que a reconstrução do elenco ela é feita pelo José Boto, o diretor de futebol. Óbvio, você ainda fala assim. Óbvio que eu também participo dessa construção. Já que você se inclui nesse pacote, juntamente com o diretor de futebol, com o responsável pelo futebol do Flamengo nas contratações, que é o José Boto. E você, eu acho que está na hora de vocês três sentarem e trazer uma resposta para o torcedor. Quem é que vai ter coragem de cobrar do Felipe a filosofia única de futebol Flamengo, o que está no PDG da atual gestão? É você, Boto? Exatamente. É você,
Fábio Palmer, diretor de futebol do Flamengo, ou o presidente vai precisar descer, sair daquela sala maravilhosa Daqui dele a lá pouco o na BAP vai ter que fazer lá no alguma coisa, terceiro né? andar do clube, pegar o carro, ir pro CT É. e sentar Botar o pau na porta mesa. fechada com o Felipe Luiz e botar a ordem na casa. Isso aí. Departamento de futebol, Vai diretor de sobrar pro BAP a futebol, qualquer o Fábio momento. Palmer. Tem o responsável pelo futebol do Flamengo, que é o seu José Boa. Se tem essas duas pessoas abaixo do presidente para justamente fazer essa interlocução com você, Felipe, então façam a sua parte. Sabe por quê? Sabe o que está acontecendo? A gente está vivendo como temporadas passadas. E eu tenho certeza absoluta, agora eu vou enfiar o dedo na ferida. Eu tenho certeza absoluta que a atual gestão, o que ela não quer, é viver o Flamengo como nas temporadas passadas. Não quero. Então, é o seguinte, vamos já nas mãos e torcer juntos e na dividida ganhar quem tem união, vamos cada um começar a fazer a sua parte. Porque quando nós fazemos a nossa parte, entendeu? A arquibancada entra em conexão com o campo, e o campo entra em conexão com o departamento de futebol, e o departamento de futebol entra em conexão com a presidência e a diretoria do clube. E aí, ó, como é que a coisa encaixa certinho? A coisa fica perfeita, azeitada, e ninguém tem dor de cabeça. É o quê? É só festa. Entendeu? Vai começar a festa, dali, ô, negão do meu coração. Tá dando aqui o papo reto com seu amigo Lula da Raça. Se tiver que ser por um outro caminho, a cobrança vai acontecer. Agora, se for no amor, hoje é no amor. É o que o torcedor tá doido pra fazer. Mas vai depender dos senhores. Será que os senhores querem no amor? Ou os senhores vão querer, se pra fazer rir, vai ter que fazer sorrir? A decisão tá na mão de vocês. Tá aí. O ano já começou pra gente. O ano já começou. E não começou como a gente esperava. Tá faltando vontade. Então, os responsáveis pelo futebol do Flamengo façam as suas partes, perfeito? E levem para que os jogadores dentro de campo façam a parte deles, porque o clube de regatas do Flamengo está pagando e pagando muito bem para a gente assistir o futebol de centavo. É isso aí. É isso aí. É Lula da Raça, perfeito, né? Tem que ter cobrança. O que parece é que é um bando de banana sem cobrança nenhuma, que faz o que quer, que vai passar por cair, não tem cobrança de nada. E eu já falei sobre isso. Tá faltando muito dinheiro, pouca cobrança. Muito dinheiro, pouca cobrança. É isso. Convido você a se inscrever no canal, acionar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. E deixa eu curtir a minha piscina com meu filho